Versão brasileira Querigma Cast. Bem-vindos ao Querigma Cast 2026. Curta, comente e compartilhe. Com vocês, o host, Liesse Chaves. Bem-vindos ao nosso Querigma Cast. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver assistindo o nosso conteúdo aqui, nesta aula. Hoje, excepcionalmente no dia de hoje, é uma aula gravada. Então nós estamos aqui preparando para todos vocês este conteúdo abençoado e promete, porque hoje é uma aula mais do que especial, né? Que nós fazemos aqui com muito carinho, com muito amor, com dedicação, mas que também que você possa sair daqui edificado com a palavra de Deus, tá? Então a gente sempre vai fazer um subsídio teológico, um juvenil, para que todos vos suados com a palavra, tá bom, gente? Então, para você que não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, não sabe quem eu sou o Liesse Chaves, sou presbítero da nossa Igreja Mãe Madureira. Os meus pastores são muito conhecidos por todos vocês, que é o Bispo Abner Ferreira, Bispo Marvi Ferreira, no qual mando um beijo para eles, um forte abraço, minha liderança, que eu amo muito e que Deus vos abençoe cada vez mais. Ali em Madureira, e também sou professor de teologia, tá bom? Então todas as suas dúvidas que você quiser tirar, você pode deixar aí nos comentários. Liesse, eu não entendi muito bem o que você queria dizer com conteúdo aqui e tal. Você pode explicar pra gente e tal? Sim, eu posso explicar para vocês sim. Que hoje é a lição de número 6. A lição de número 6 vai falar sobre esse tema aí, o livro de Salmos. Vai estar aparecendo para vocês o livro de Salmos, a nossa lição de hoje, tá bom? Então, vamos chamar o nosso convidado deste dia especial, que é meu querido amigo Arthur Silva. Deus abençoe, meu amigo, Diácono Arthur Silva. A paz do Senhor Jesus Cristo. É um enorme prazer estar com vocês aí novamente. Quero dizer desde já a gratidão, né, primeiramente a Deus, a oportunidade de estar com vocês aí. Dizer que aprendi bastante nas lições que estão sendo ministradas, né? E quero dizer para vocês que estou aprendendo bastante junto com vocês e dizer que vai ser bênção. Amém, meu amigo. Então, estamos aí, tá? O Arthur. Para o meu pastor, entendeu? Pastor Marcos, a pastora Aline também, minha sogra. Mandar um abraço para minha mãe também aí, conseguiu minha última vez aí, quero mandar um abraço para ela. Para minha Olha, mãe, aí, para ó. meu pai, para minha esposa. E dizer que é uma honra estar com os irmãos e dizer que bastante gente acompanhou. Na última live aí Sim. me mandaram mensagem, entendeu? E Oh, benção. fico feliz em estar junto com os irmãos e edificar também outras vidas, né? Com certeza, meu amigo. Poxa, eu me sinto lisonjeado de você estar presente aqui no nosso Querigma Cast, aqui no nosso Conexão Jovens na EBD. Lembrando, pessoal, para você que não tem a sua revista, adquira agora mesmo a sua revista pelo site da editora Betel ou até mesmo pelo WhatsApp que está aparecendo aí embaixo, que é o +1 555-887-7671. Mais uma vez, é +1 555 887-7671 ou também pelo site da editorabetel.com.br, tá bom? Então a gente faz aqui esse subsídio para todos vocês, tá, professores, para que vocês, professores, possam sair daqui preparados para dar aquela aula de escola dominical abençoada, entendendo o nosso linguajar. A gente aqui não dá aula de escola dominical, aqui a gente apenas passa um subsídio para todos vocês aí, para que todos possam entender da melhor forma. E hoje já faz, né, a gente já está chegando já a metade do trimestre, né, que eles são 6, e a gente está aprendendo sobre os livros sapienciais, os livros da sabedoria. E a gente, no decorrer das nossas últimas aulas, a gente aprendeu sobre quais são os livros sapienciais, quais são os livros da sabedoria, né, que já foi falado aqui ao decorrer da nossa aula, que é o livro de Jó, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Salomão, e Cantares de Salomão, então, ou Cântico dos Cânticos, melhor forma que você possa entender. Então, a gente aqui dá esse subsídio para todos vocês com muito carinho. Então, na aula passada, durante 3 aulas, a gente falou sobre Jó. E agora nós vamos falar sobre o livro de Salmos, né, meu amigo? Então, estamos aqui para conversar com todos vocês, falando sobre o livro de Salmos, tá? Mas antes de a gente entrar na nossa aula, eu queria a aula de hoje. Pode orar, meu amigo, fica à vontade. Oremos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de estar alcançando vidas, Pai, através, Pai, de meios que o Senhor colocou sobre nós. E queremos te entregar diante do Senhor, Pai, o conteúdo que será falado nessa aula, Pai. Que seja, Pai, como o livro de Salmos, Pai, inspirado pelo Espírito Santo, Deus. Tudo que nós formos falar, Pai, vendo o Teu Espírito, vendo o Teu trono, Pai. E que possamos edificar vidas, Pai, através daquilo que será falado, que será compartilhado com os irmãos, Pai. Nos dê a sabedoria, Pai, de também aprender, Pai, com o conteúdo que será, Pai, falado aqui neste dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade e que nós possamos sair daqui, Pai, mais cheios, mais edificados pela Tua presença, Pai, pela Tua palavra, Pai, que tem o poder de nos transformar, Pai, que entra sobre nós. Muito obrigado por tudo. Assim eu te peço, desde já quero agradecer, Pai, pois o Senhor, Pai, é o Deus que cumpre, é o Deus que é fiel, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu amigo. Muito obrigado aí. E nós vamos começar. Vamos lá, gente. Para você que quiser o nosso slide, só falar aí também com o nosso querido amigo Arthur e ele vai entrar em contato comigo e eu vou passar para vocês. Tá bom, gente? Ah, mas isso aqui é só para vocês, dos jovens que estão trabalhando a lição da escola dominical? Eu posso adquirir aqui também como forma de estudo? Pode, com certeza. Porque tudo que a gente fala aqui é aprendizado, são aqueles que amam a palavra de Deus. Então a gente vai estar falando aqui. Todas as nossas aulas, eles são aplicados para todos. Não é só para quem, o jovem que o professor também pertence ao Ministério de Madureira, mas aquele que também prega a palavra de Deus e saia daqui com a sã palavra. E nós estamos aqui para ajudar, tá bom, gente? Então, se você quiser esse slide aqui com muito carinho, lição de número 6, falando sobre o livro de Salmos. Lembrando que a gente já falou sobre esse tema, né, no trimestre, lá no terceiro trimestre do ano passado, que nós falamos sobre Salmos. Então, hoje vai ser apenas um panorama daquelas lições que a gente falou, né? Quais são os Salmos. Então, a gente vai estar falando aqui novamente, tá? Se você não viu aquela lição, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, tá? O link, tá? Para vocês, no caso, a playlist dessa lição de Salmos aí embaixo, tá bom? Que a gente falou, tem um trimestre que a gente falou especialmente. Tá bom? Então vamos para o texto de referência da lição 6, falando sobre o livro de Salmos. E eu queria convidar o nosso amigo Arthur que pudesse ler para a gente o texto de referência no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44. Pode ler para a gente, meu amigo, por favor? Amém. E depois trazer uma breve explicação? Diz assim a palavra do Senhor Jesus, e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pesquisando um pouquinho sobre essa palavra, né, pode-se colocar que é um versículo, né, que automaticamente previu, né, aquilo que Jesus ia passar, né, aquilo que Jesus ia enfrentar aqui nessa terra. E o que mais me chamou a atenção é que antes dele vir, né, já estava escrito essas profecias messiânicas, e me chamou bastante a atenção porque como é que a palavra de Deus é presente antes da gente, né, vir no presente e também no futuro, como aconteceu com essa colocação que está escrito. E tenho certeza que desde aí já era poderosa, né, porque mesmo eles sem saber o que eles estavam escrevendo no certo, o Espírito Santo já sabia o que estava para acontecer na história, né, de Jesus. E essas são as profecias messiânicas, né, que são citadas. Com certeza. E a gente vai ver durante a lição alguns salmos que falam sobre a profecia messiânica. Então, bem colocado aqui pelo nosso querido amigo Arthur. Então, ela já se completa, né, agora, se concretiza, né, essa profecia ali no Evangelho de Lucas, o evangelista, o médico, que ele agora ele fala sobre essa vinda do Messias. Então, agora os salmos foi um salmo profético. E agora, com aquele salmo profético, agora se completa em Jesus através do evangelista Lucas, né? Conforme narrado aqui pelo nosso amigo Arthur. Então, gente, vamos lá. O versículo do dia está lá em Salmo 95, verso 2, que nos diz assim: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-lo com salmos. Tá? Verdade aplicada é: os salmos são cânticos advindos de experiência com o Senhor, e os quais os salmistas expressam poeticamente em louvor, em oração e em louvor,
ensinando-nos a dialogar com o Senhor em todos os momentos. Os objetivos da nossa lição é destacar a espiritualidade presente no livro de Salmos, é identificar a divisão do livro de Salmos, é ressaltar que Jesus é o bom pastor, conforme está lá em Salmo 23. A gente vai estar falando sobre isso. E agora, que vocês viram na última aula, agora sempre a gente vai falar, sempre no início, né? Cada parte aqui a gente vai trazer um ponto de vista teológico, dado por mim e também dado pelo nosso querido amigo Diácono Arthur Silva. Vamos lá. A introdução. A grande parte dos salmos é atribuída ao rei Davi, né? 73 salmos tem inscrição de Davi, ou no hebraico, né? Lê Davi. Aqui eu estou aqui já trazendo aqui uma atribuição teológica para vocês, tá bom? Mais as composições de outros autores, Asaf, os filhos de Corá, Moisés, Salomão e entre outros, também fazem parte do livro. Os salmos trazem mensagens e reflexões profundas que servem como bálsamo, refrigério e consolo para os discípulos de Cristo. Ponto-chave da nossa lição. Abre aspas. O livro dos Salmos é composto por 150 poemas sagrados, constituindo-se em uma das mais ricas variadas expressões espirituais bíblicas. Fecha aspas. Tópico 1. Conhecendo o livro de Salmos. Tópico 1.1. Os Salmos são expressões da alma. O 1.2. O título do livro. O 2. Tópico 2. A divisão e autoria do livro. O 2.1. As 5 seções do livro de Salmos. O 2.2. A autoria do livro. O tópico 3. Os salmos messiânicos. A gente vai citar aqui alguns, né, para todos vocês. O tópico 3.1. A presença de Jesus nos salmos. E o 3.2. Jesus, o bom pastor. Depois temos a conclusão e o complemento. E depois eu explico para vocês qual vai ser a próxima aula, que tem uma novidade para todos vocês. Vocês estão vendo aí, mas depois tem uma novidade para todos vocês. Da aula de número 7. Então vamos lá. Conhecendo o livro de Salmos, meu amigo. Né? Vamos conhecer o livro de Salmos através do nosso querido amigo Arthur. Ele vai explicar para a gente aí, né? Conhecendo o livro de Salmos. Quais são os salmos aí, meus amigos? Fala aí, meu amigo, fala aí. Fica à vontade. Então, o livro de Salmos, ele nasce ali vamos dizer, na parte do fazer, né? Porque tem a parte teórica, né? E tem a parte prática. Vamos dizer que o livro de Salmo é a parte prática daquilo que a gente aprende aí nas igrejas e que são colocadas em prática, né? Por experiências que foram partilhadas por grandes homens, né? Da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o que mais me chama a atenção, como eu anotei aqui algumas coisas, é que aquelas pessoas que abriram seu coração ali foram pessoas que realmente colocaram para fora a sinceridade, né? O que elas estavam passando, né? Em momentos de luta, em momentos de felicidade, em momentos de louvar, murmurar, e elas foram sinceras a Deus, entendeu? Foram realmente ali uma conversa com Deus de sinceridade e inspirações pelo Espírito Santo, né? Colocada sobre eles para serem passadas para a nossa geração e também para as pessoas à frente, entendeu? Então podemos dizer que ela é um livro que foi passado de geração em geração através das suas reflexões poéticas, né? E práticas, entendeu? E práticas, muito bom. Muitas coisas passadas ali eles tiveram que passar para tá colocando. E o que mais me chama a atenção nisso aí é que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê inspirações de Deus para nossa alma. Sim. E no livro de Salmos é diferente, né? A gente fala o que está na nossa alma para Deus. E isso aí é profundo, entendeu? Porque Deus também o nosso, né? Da mesma maneira que a gente espera receber de Deus, Deus também espera receber aquilo que está dentro do nosso coração, com sinceridade, entendeu? Entendi. Muito bom, muito bem colocado por você, meu amigo, porque os Salmos é aquele livro que libera algo que a gente está passando dentro de nós, né? É algo do sentimento ali. E aí é uma expressão, além daquele algo que a gente está sentindo, é uma expressão de louvor, né? Aqui a gente está passando, né? Por isso que ele fala, minha alma suspira por ti. Ali é um salmo. Então a minha alma suspira por ti. É um louvor, né? Aquilo que eu estou sentindo, né? Então é bem colocado. Eu gostei da sua colocação, que é algo que a gente está sentindo por dentro, né? Na teoria
e também na prática também. Muito bem colocado. Eu coloquei que os salmos, né, como a nossa revista fala, os salmos, né, são, na verdade, expressões humanas diante de Deus, né? A gente Isso. passa por várias situações nas nossas vidas, né? Alegria, uns momentos de dor, de arrependimento, de medo, de esperança, confiança, uma confiança em Deus através da sua adoração. Os Salmos mostram a verdadeira fé e não ignora os sentimentos, mas os apresenta diante do Senhor através do louvor. Isso é os Salmos, né? Gente, o livro de Salmos é interessante aqui ressaltar que o nome Salmos vem do termo do grego psalmoi, psalmoi que significa cânticos acompanhados por instrumentos musicais. A gente falou lá atrás, lá na nossa lição, né, no terceiro trimestre, se eu não me engano, que a gente falou sobre Salmos. Os Salmos é como se fosse a harpa cristã, né? Como se fosse a harpa cristã do povo de Israel. Então, os Salmos é como se fosse um inário, como se fosse não, é o inário oficial do povo de Israel, tá bom? Então, é um inário de sentimentos. Aquilo que todos os autores escreveu é aquele momento de louvor, né? Que a gente tem os nossos momentos de louvor, né? Nos hinos da harpa, minha alma suspira por ti, a minha alma deseja por ti. Então, a gente tem na harpa, né? Alma batida. Lá em Salmos também tem esse momento, né? De adoração ali. Então, é como fosse a harpa cristã do povo de Israel, tá bom? E isso daqui é muito interessante, né? Estudar essa parte aqui, porque é para vocês deixar guardadinho aqui na palma do coração de vocês e também deixar aí essa pergunta aí para os jovens que estão assistindo aí, os professores, tá bom? Então, vamos lá para o tópico 2.2, que é o ponto 1, perdão, é o tópico 1.1, né, que fala os salmos são expressões da alma. A gente já falou aqui, né? O anseio, a consagração, né? Profunda Sim. gratidão a Deus. É algo muito interessante de ver isso aqui, né? Já falei aqui, né, o tópico 1.2. E o que você tem para falar do 1.2, o título de salmo? O estudo de Salmos é como a gente também recitou, né? Falou aí, cânticos, né? Cânticos que foram expressados em momento de felicidade, em momento de tristeza, em momento de angústia, né? Que Uhum. aquelas pessoas passaram ali. E são expressões que foram colocadas como um cântico, entendeu? Eles não falam nem. Eu estava também pesquisando, eles não falam nem que é capítulo, né? No caso. Não tem Eles capítulo. não falam que não é nem capítulo, são versos, né? Isso. Salmo Colocados. não é. Salmo, esse aqui tu colocou muito bem. Salmo não é chamado de capítulo. Porque salmos são cânticos, cada ali é uma estrofe de um coro. Isso. Então não é chamado de capítulo. Muito bem colocado, não é? Muitas pessoas não sabem, né? Dessa parte. Sim. Porque isso é uma parte mais. Que é um estudo mais aprofundado agora, né? O pessoal fala capítulo de Salmo. Salmo não tem capítulo, gente. Muito bom, Arthur. Não tem capítulo, Graças a tá, Deus. gente? Só tem verso, pelo amor de Deus, verso, estrofe, tá bom? Pelo amor de Deus, então não tem capítulo. Então, o Salmo, a gente já falou aqui os títulos de Salmos, porque os Salmos é isso, né? Desse termo aí do grego, né? O salmoi, o telim do hebraico, né? Que são louvores, livro de louvores. É como se fosse a harpa cristã do povo de Israel. É como se fosse, né, o cantor cristão deles, né? Falando aqui agora de uma outra denominação, que é o cantor cristão, quem usa lá é o pessoal da Batista. Então eles usam cantor cristão. Tem o inário, o inário, né, da CCB. É como se fosse o inário da Congregação Cristã no Brasil. É como se fosse um inário da Adventista. É o salmo o povo de Israel. Então aqui é bom que a gente está trazendo aqui, porque a gente vai estar trabalhando com diversas pessoas aqui. Não é essa live aqui é aberta para todo mundo, não é só um povo que é da Assembleia de Deus, mas aqui eu estou explicando para uma forma abrangente para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá. Tem alguma coisa para acrescentar, meu amigo, para a gente colocar aqui no título de Salmos? Não tem, mano. Só essa Tá. colocação aí. Show de bola. Então vamos lá para o tópico 2, né, que é a divisão e autoria, né? A divisão de autoria do livro de Salmos. Fica à vontade aí. Então, ele é dividido em 5 partes, né? Pelo que eu estava vendo aqui. Sim. E a maioria deles escrito
por Davi, né? Por Davi, e que liderou aí as escrituras aí de Salmos, e algumas outras pessoas também que foram citadas, né? Que tiveram grande, como eu posso colocar, grande, grande Importância, né? ajuda, colocância ali, porque o que me chama mais a atenção é que Davi foi o principal, né? Davi foi o principal e é dividido em 5 partes. Eu tô lendo Uhum. aqui, escrevi algumas coisas aqui no resumo. E essa divisão ela vai demonstrar a riqueza, né, espiritual que cada pessoa ele carregava, né, dentro do teu coração Sim, e intimidade com Deus. E essa divisão e autoria aí me chamou bastante atenção, esses requisitos. com certeza. E os salmos, você falou que eles são divididos em 5, sim. E esses divididos em 5 aqui, ó, vale ressaltar que isso aqui é muito importante, né? Que a gente costuma dizer que o primeiro livro é composto do 1 ao 41. O segundo livro é composto do 42 ao 72. O terceiro livro é composto por Salmo 73 ao 89. O quarto é o do 90 ao 106. Depois o quinto é do 107 ao 150. Então, todos eles aqui é como se fosse uma homenagem ao povo, né, de Israel, né? E ali a gente pode dizer que é um pentateuco de salmos, porque são 5 livros em um só. Então, é o pentateuco de salmos ali. Então, é muito importante ressaltar isso, gente. Tá? Então, como o Arthur falou, é dividido em 5, porque ele demonstra essa forma de adoração a Deus, tá bom? E termina sempre numa forma de honrar a Deus, né? Tem momentos, é um momento de dor, mas depois todos os salmos têm ali o seu encerramento. Hã? A sua honra, né, a Deus, né, e Honra a agradecimento. Deus? E o Sim, que me chamou mais a atenção nisso aí tudo é porque são tantos salmos e também cada salmo é uma experiência, né, que eles passaram com sim, Deus, né? E foi como você colocou, passaram tantas experiências ali em momentos de dor, frustração, felicidade, alegria, sim, e mesmo passando por todas essas tribulações, no final eles foram capazes ainda de honrar, né, e agradecer a Deus sim, com por cada certeza. momento, por cada experiência que foi passada por eles. Vamos lá, pergunta que não quer calar, a gente já está aqui, já chegando na metade da nossa aula. Meu amigo, qual é o seu salmo predileto? Tu tem algum salmo predileto? Eu separei aqui, tá aqui, o salmo que mais me toca na minha alma assim, é o Salmo 121, Eita. entendeu? Salmo 121 é forte, O elevo porque meus olhos para o monte? Porque a gente busca socorro, a gente busca palavras, a gente busca bases em vários locais, mas esquecemos às vezes de buscar na palavra de Deus, né? Que Com foi deixada certeza. para a gente como manual de vida ali, né? Manual de Bíblia. Hum, E eu levo a Bíblia como manual, tendo tudo que eu estou precisando de alguma ajuda, que às vezes eu até esqueço, né? De sim, buscar primeiramente conseguir na palavra por conta da correria do dia, ou às vezes alguma coisa que a gente quer resolver rápido, a gente não vem à cabeça, às vezes, pô, vou procurar no livro do Provérbios, não vou procurar no Eclesiastes, vou procurar em Salmos. A gente, às vezes, esquece por conta da correria ali, e a gente, primeira coisa que a gente pensa no contato, pensa numa pessoa, e o salmo que me chama bastante atenção é esse, porque buscamos ajudas em vários locais, em várias pessoas, em várias formas diferentes, mas esquecemos de buscar ajuda na verdadeira ajuda, né, que vem do céu, na verdadeira ajuda que sabe como resolver os problemas, que sabe como resolver nossas lutas. E esse é um salmo que me toca muito meu coração. E ele vai falar, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Ou seja, Davi ele está falando assim: eleva os meus olhos para os montes. Mas aí Deus fala para ele assim: olha mais para cima, Davi, né? É tipo assim, olha mais para cima, que você está olhando só para um horizonte só. Mas se você olhar para cima, você vai encontrar o socorro que vem do Senhor que fez os céus e a terra. É maravilhoso. Uma vez, contando uma experiência na minha vida, e é um salmo predileto também que eu gosto, que é um salmo 40, e esse salmo, parece que esse salmo na minha vida, ele se completa cada vez mais, né, que eu estou ainda esperando ainda a prometida, né, a varoa ainda não chegou ainda, então eu boto no salmo da minha vida, que é o salmo 40, que é o esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu meu clamor,
e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o salmo que ali é um salmo de súplica, né? Que é o Salmo 40, né? E às vezes a gente fica se perguntando, né, Arthur? Quando vai acontecer? Quando que tá para acontecer e não chega? E aí o Senhor fala para mim: espera em mim, espera em mim, que eu vou tudo fazer na sua vida. Então, assim, você citou no Salmo 121, né? Que é um salmo que, poxa, é maravilhoso, né? Que é um salmo que você quer alcançar aquilo. Mas o salmo também, o Salmo 40, todos os salmos, mas esses dois salmos aí é um salmo de socorro, é um salmo de súplica. Senhor, atende do que eu estou precisando. Então eu deixo já uma pergunta para vocês deixar aí embaixo nos comentários. A nossa aula aqui, como é uma aula gravada, e se fosse ao vivo eu deixaria para vocês responderem nos comentários aqui no ao vivo, mas como a gente está numa aula gravada, eu quero que você deixe aí embaixo. E eu vou deixar essa pergunta para vocês. Qual é o seu salmo predileto? Que a gente na próxima aula aqui vai ler com muito carinho com todos vocês, compartilhando essa experiência. Coloca aí o seu salmo predileto e uma experiência que você teve com Deus, tá bom? Então, é isso, pessoal. Por favor, deixe seu comentário aí. E a sua curtida é muito importante e a sua inscrição também, tá bom? Então, esse, ó, a gente já falou, eu falei meu salmo, o Arthur falou o salmo dele, né? Que é uma bênção, tá bom, gente? Então, mais uma vez, peço que você curta, comente, compartilhe esse nosso conteúdo aqui, né? Então, a gente agora vai entrar agora a autoria dos salmos, né? Quem são os autores dos salmos, né? Então, tu acha quem foi o autor, além de Davi, o Arthur? Quem foi o autor de alguns livros aí de salmos aí? Tem alguns autores que a Bíblia não relata, né? Uhum. Não aparece quem escreveu, mas como também está na nossa lição, tem alguns nomes, né? Que diz assim: Asaf, né? Os filhos de Corá, Salomão, Moisés, Emã e Etã, né? Sim. E esses foram os que a Bíblia mais fala. E tem alguns outros que eu estava pesquisando também que não tem autoria, né? A Bíblia não Sim. cita quem são as pessoas que relataram as experiências que foram passadas, né? Ó, E pode pode falar. falar. Não, pode falar, Não, deixa eu pode atrapalhar. falar. Não, Fica à pode falar. vontade. Você falou uma coisa também, que é o salmo que é desconhecido, né? É um É salmo verdade. desconhecido. E assim, são esses salmos, assim, gente, é uma maravilha, porque tem um salmo, que é o salmo do Cântico da Babilônia, que é, se eu não me engano, acho que é o 126. Deixa eu ver aqui. Acho que é o 126. É o cântico que o pessoal estava na Babilônia quando escreveu isso aqui. Aí o pessoal atribui como Cântico da Babilônia, que é o consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Isso aqui é como se fosse. Gente, olha só, gente. A gente citou aqui alguns salmos que foram compostos por eles, né? Como o Arthur falou, Asaf, filhos de Corá, Davi, etc. Moisés. Mas esse salmo aqui, Arthur, é interessante, que é um salmo que foi um cântico lá, foi composto lá na Babilônia, né? Nos rios da Babilônia. Então fala assim, ó. Como é que é? É esse aqui mesmo. Salmo 126, consolo para os que choram. Cânticos de peregrinação. Gente, presta atenção nisso aqui, é muito interessante. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que em sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, ou seja, alegria. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam com júbilo, ou seja, com alegria, ceifarão, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo seus feixes, né? Trazendo consigo os seus feixes aqui, se não me engano, presentes. Então, assim, é um momento de dor, né? Então, eu acredito que esse salmo aqui é um salmo, né, de choro mesmo que o povo estava passando, né? Então, assim, chorar, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então, é um momento de, mesmo com as dificuldades da vida, o justo aqui, ele reconhece, né, o carinho, né, a dádiva que Deus tem guardado a todos eles aqui.
É interessante, né, de estudar isso aqui, né? Meu Deus, é profundo. É. E o que chama a atenção também nesse salmo aí é que a alegria, como eu disse no começo, né? Como um sonho, né? Sim, A liberdade ia ser tão grande, foi tão grande que eles achavam que não estava acontecendo, né? com certeza. É, meu amigo, a gente, vamos lá, tá. Vamos prosseguir então nossa aula aqui. Agora, tá. Vamos lá. Então aí você falou, né, que os salmos são compostos por vários autores, né? E assim Moisés escreveu o Salmo 90, tá, gente? Mas como que ele escreveu o Salmo 90, né? Se nem existia ainda o Salmo? Gente, isso aqui é uma longa história e eu deixo para a próxima aula para responder vocês, porque esse Salmo 90 aqui é um salmo maravilhoso, mas eu vou deixar para responder na próxima aula aqui. Ah, mas eu vou deixar um gostinho de quero mais para vocês, tá? E a gente falou aqui também dos salmos, que são salmos desconhecidos, né, que a gente já citou aqui alguns, mas citamos aqui um exemplo, né, desse salmo, que é o Salmo 126, que é o salmo ali do povo de Israel durante o rio da Babilônia ali. Os salmos messiânicos, quais são eles, Arthur? Ou já entrando já no tópico 3, né, os salmos messiânicos, né? Você Os pode citar salmos para a gente uns aqui? messiânicos têm bastantes exemplos, né? Sim. Foram poemas ali que falavam sobre o Messias, né? Falavam sobre Deus, né? Jesus, no caso, que ia vir Sim. aqui nessa terra. E, como eu disse no começo, quando eu estava estudando sobre a lição, me Uhum. chamou bastante a atenção porque os Salmos foram escritos antes de Cristo, né? Antes de Jesus chegar Sim. aqui nessa terra e o Espírito Santo já trabalhava já. Deus já trabalhava já lá no céu para falar um pouquinho do que seria, né? Falar um pouquinho do que Jesus enfrentaria aqui nessa terra. E tem alguns salmos principais, né? Como o Salmo 22, separei também, Salmo 110, Salmo 16 e o Salmo 2. Separei como os principais exemplos, né? Sim. E a gente pode observar, como foi falado no texto de referência, que iriam relatar, né, um pouquinho do que Deus Sim. enfrentaria aqui nessa terra, frustrações, lutas e guerra. Mesmo assim, ele foi capaz de vir aqui nessa terra e passar por isso tudo por nós, né? Por eu e você que está assistindo aí. Ele paga um Com alto preço, né? certeza. E a soberania de Deus é tão grande que ele já relatava isso antes mesmo de Jesus estar aqui conosco. Aqui Com certeza. nesse mundo, né? Que a gente vive hoje. E a soberania de Deus, como Deus já tinha preparado, tinha organizado, né? O que seria, o que ia acontecer. Com certeza. E ele fala, né, sobre isso, é algo muito. Você falou do Salmo 16, que é um salmo que foi lido, né, no texto ali pelo nosso líder, né, no domingo de ceia, que ele, no Salmo 16, verso 1, vai dizer que guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Né? É algo muito profundo também, que ele diz assim, continua assim, ó. Diga ao Senhor, tu és meu, outro bem não possui senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis, nos quais nos quais tenho todo o meu prazer. Ou seja, é uma entrega, né? Falando ali de proteção divina, né? É uma entrega que Davi está se pedindo ali uma proteção para Deus, né? Para o Messias, para que possa guardar, né, a ele todo momento. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Né, uma proteção, um salmo de proteção, que esse salmo aqui. E eu também separei aqui, Arthur, que é o Salmo 22, e que ele proclama aqui a vinda do Messias, né, nesse salmo, que fala assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Quem tu acha que falou aquilo aqui? Naquela cruz? Foi Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. E eu fiquei pensando também como que a mente desses homens de Deus ficaram, né? Escutando isso essas inspirações e deve ter ficado pensando, às vezes a gente lê uma coisa ou recebe uma profecia, a gente não acredita, né? A Uhum. gente não acredita, às vezes a gente não entende. E eu creio que esses homens também bateram a cabeça um pouquinho aí, entendeu? Para entender de quem que eles estavam falando, se era deles, se era de quem que eles estavam realmente falando ali, porque era antes, né? Era antes de Sim. Cristo, antes de Jesus estar aqui conosco e lá na frente isso Ele aconteceu, né? repete. E, Essa profecia aconteceu, com entendeu? certeza. E ela se repete com Jesus, porque ele fala, né, no Salmo 22, Deus meu,
Por que me desamparaste? Por que se acha longe de mim de minha salvação? As palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não me tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Não, eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezados pelo povo. Todos que me veem zombam de mim, fazem-me caretas e balanceiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor e ele que o livre. Né? Tipo assim, aquela passagem quando o povo lá estava, né, menosprezando Jesus: desce daí, né, se tu é o rei mesmo dos judeus. E aí você vê que esses salmos aqui, ele se concretiza lá quando na morte de Jesus na cruz. É coisa maravilhosa, gente. E diante do povo estava esnobando ele, e agora, né, diante do Senhor, agora tem esse salmo maravilhoso aqui. Tá bom, gente? E eles também, né, Arthur? A gente já entrando aqui já no tópico 3.2, o último tópico, né? E eu queria que você falasse pra gente sobre esse Jesus, o bom pastor, né? Que é o Salmo 23. O Salmo 23, ele declara, né, que Jesus é o nosso, que é o bom pastor. E o que, volta a dizer, né, o que mais me chama a atenção também é que tudo que é falado em Salmos, Jesus lá na frente, tudo que é relacionado a ele, Jesus lá na frente, ele confirma. Sim. Em João 10, né, 11, né, ele diz: eu sou o bom pastor. E me chama muita atenção porque a gente não entende, às vezes, o que é ser um bom pastor, entendeu? Porque ser um bom pastor, na minha percepção, é enxergar além, né, do que a gente tem a capacidade de enxergar humana. Porque a gente, se a gente for enxergar e julgar pela nossa capacidade humana, pelo aquilo que as pessoas falam, pelo aquilo que as pessoas decretam, a gente vai pecar, né? Porque se Jesus olhasse assim pra gente, a gente tava ferrado. Poxa. Porque a gente ia estar numa complicar, a gente ia entrar em uma cilada aí grande, porque ele não enxerga, né, aquilo que a gente faz hoje, aquilo que a gente fala, ele enxerga lá na frente, né? E por isso que a colocação é bem, bem afirmativa, dizendo que ele é o bom pastor, entendeu? Mesmo sabendo das nossas falhas, das nossas iniquidades, ele ainda se propôs, né, a ser esse bom pastor e oferecer a tua vida em troca da nossa salvação, né? Com certeza. E tenho certeza que é muito forte essa palavra, né? Porque está faltando bons pastores, né, no meio da gente, que estão aí Meu para nos Deus. acolher, que estão aí para cuidar da gente, né? Porque a palavra de Jesus diz que era para a gente amar o nosso próximo, né, como a nós mesmos. E isso também é ser o bom pastor. Mas se a gente tem feito isso, Meu será que a gente tem Deus. esse cuidado que o bom Isso pastor é tem colocado profundo. para a nossa vida? E é muito profundo essa palavra, porque ele conhece nosso coração, né? Jesus conhece nosso Verdade. coração, Jesus conhece as nossas intenções, e a única intenção que ele teve quando veio aqui nessa terra não foi conquistar dinheiro, não foi conquistar palavras, porque se for por isso aí, ele já tinha tudo lá no céu do E, melhor. A gente nem tem a capacidade de imaginar, né? com Mas o que certeza. ele veio buscar já diz, né, sobre a palavra que o que é um bom pastor, o que é ser um bom pastor. É fazer o que ele fez, entendeu? É não olhar para as E, circunstâncias, não olhar para aquilo que a nossa geração tem feito, mas olhar para verdade. o interior, né? Olhar para o nosso interior. E eu creio que se Jesus fosse olhar para a gente Hoje, hoje, e eu tenho certeza que e fosse julgar, né, pelas nossas falhas, pelo aquilo que a gente faz, eu tenho certeza que a gente seria eliminado. Mas Jesus, com a tua soberania, tua misericórdia, enxergou uhum, algo a mais. E eu creio que ele enxergar esse algo a mais, mesmo sabendo que a gente era pecador, mesmo sabendo que a gente ia negar o nome dele, né, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra, se sacrificou por nós, entendeu? com Isso é o certeza. que, isso é o que nos faz todos os dias, né, se quebrantar, né? Reconhecer isso aí que Deus fez e reconhecer que isso é ser um bom pastor. Não é o que muitas pessoas estão fazendo por aí, né? Julgando a nossa aparência, julgando a nossa fala, julgando as nossas atitudes. E ser um bom pastor é algo profundo, porque não vai ser pelo aquilo que a gente é,
mas vai ser pelo aquilo que a gente pode se tornar, né? Quando a Com gente conhece certeza. a palavra de Deus, quando a gente conhece o bom pastor, né? A gente conhecer também o bom pastor influencia bastante, porque quando a gente conhece, quando a gente tem intimidade, aquilo transforma a nossa vida, né? Com certeza. Meu amigo, olha, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Sim, porque tá travando um pouquinho. Mas olha, desde já quero agradecer aqui a Deus pela sua vida, tá? Que Deus possa abençoar a tua vida. Olha, você tocou num momento chave, né? E eu não vou nem acrescentar mais nada, porque você foi bênção agora. Deus, igual nas outras palavras também. Olha, quero agradecer a Deus, Arthur, pela sua vida. Que Deus te abençoe no seu ministério. Pode contar comigo sempre aqui, tá? E tudo que você for colocar as suas mãos, a planta dos seus pés ali vai ser próspero, tá? O nosso grupo está crescendo. Lembrando que o Arthur também faz parte do nosso grupo, que é o Vozes do Reino, né? Que em breve a gente vai estar trazendo mais novidades ali. Tem esse mês agora que passou de julho, eu tive um pouco ausente, mas esse mês agora de agosto a gente vai entrar com força total. Nós estamos fechando, Arthur, e eu quero que você esteja com a gente ali. A gente vai fazer uma imersão de novos pregadores, né? Se eu for falar aqui, também vai trazer spoiler, mas você já faz parte desse grupo, tá? Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Pode ter certeza que Deus tem um futuro maravilhoso para você. Tudo que você tiver precisando de ajuda, né? Lies, me ajuda a preparar um sermão. Lies, pelo amor de Deus, me ajuda nisso aqui. Você pode me chamar até de madrugada. Não me atrapalha, tá bom? Então, pode ter a certeza. Deus vai trilhar os seus caminhos, tá? Espero você mais vezes aqui no nosso canal. Vou te liberar agora, que já tá tarde, já tá chegando quase a 1 hora aqui de nosso conteúdo. Sei que Deus tem algo muito especial para sua vida, muito melhor. Tá bom, meu amigo? Então, Amém. deixa a sua palavra final aí para essa geração e eu te espero aqui na nossa próxima live aqui. Pessoal, fica ligadinho que depois tem a conclusão e o complemento e um recadinho para vocês. Tá bom? Meu amigo, fica à vontade aí. Falando aí sobre nosso ponto teológico, né? A gente pode ver que os Salmos como falado no começo pelo nosso professor, coleções, né, de cânticos ali, citados, cânticos que foram ministrados por homens de Deus, né, por homens que têm intimidade com Deus, e tenho certeza que para esses homens estarem onde eles estavam, na posição que eles estavam em escrever essas profecias que foram citadas, tenho certeza que para eles chegarem a esse nível, eles tiveram intimidade com Deus, né? Eles tiveram busca com Deus, porque Deus ele não escolhe pessoas que para fazerem algo tão grande que não estejam sendo guiadas, né? Não estejam no mesmo caminho, não estejam em intimidade, porque não tem como você conversar com uma pessoa que você tem tanta intimidade para conversar no profundo. E quando a gente vai observar os livros de Salmos, são palavras bem profundas, ministradas, e para serem ministradas palavras tão profundas, para serem colocadas conversas tão profundas, né? Como aqueles homens citavam ali experiências, como aqueles homens ali estavam abrindo seu coração sincero a Deus, eu tenho certeza que para eles estarem nesse nível com Deus de conversa, abrirem o seu coração com sinceridade, existia uma conexão de intimidade, existia algo além daquilo que eles automaticamente seguiam na rotina. Tinha algo diferente neles, tinha algo diferente que eles passavam com Cristo que abriram a oportunidade, abriram a porta de Deus se revelarem a eles, de Deus colocar a eles profecias que, como a gente citou na aula, que foram concretizadas muito depois de serem escritas. Para eles chegarem nesse nível, eu tenho certeza que o nível de intimidade deles era muito grande. E o que eu deixo para essa geração é isso, que a gente possa ter mais intimidade com Deus, a gente possa mais expressar o que está dentro do nosso coração para Deus, porque foram isso que aqueles homens que foram grandes na fé, foram isso que aqueles homens que tiveram grandes vitórias na fé fizeram, independente do momento que estavam passando, de luta, dificuldade, frustração, abalo mental, como a nossa geração tem vivido bastante aí, uma geração que tem passado por muitos problemas aqui na nossa mente, pessoas com depressão, pessoas tirando a sua própria vida, pessoas chorando em lugares que não é para chorar, colocando as suas frustrações em internet, colocando as suas frustrações em redes sociais, e isso tem influenciado a nossa geração a ser uma geração fraca, porque elas estão fazendo o contrário do que aqueles homens
que tiveram grande vitória fizeram. Em vez de elas estarem procurando na palavra, em vez de elas estarem procurando abrir o teu coração a Deus, elas estão abrindo os seus corações a outras pessoas em lugares diferentes, e a nossa geração precisa mais se colocar em posicionamento como aqueles homens se colocaram. E, como eu disse no começo, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai falar com Deus, a gente espera receber uma palavra, uma profecia dele. Mas no livro de Salmos a gente encontra que a gente também tem que ser uma via de mão dupla, também tem que falar o que a gente sente, mesmo que a gente já sabe o que Deus sabe, o que está no nosso coração, está na nossa mente, mas quando a gente expressa o nosso coração, o que está dentro de nós, para Deus, automaticamente ele nos responde. E quando a gente vai ter intimidade com Deus, não é somente uma via que a gente só pede coisa para Ele. Não é como a gente entrar nos marketplaces, a gente pede ali e chega na nossa casa. É uma via de mão dupla, porque, como foi colocado no livro de Salmos, aquelas pessoas citavam ali o que estavam passando com elas, e Deus automaticamente respondia a elas com formas de cânticos, né? Com formas de inspirações vindas do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. E automaticamente, como a gente falou também, no final sempre tinha somente um caminho: honrar a Deus e dizer que Ele é soberano, dizer que Ele é forte, poderoso. Ele transforma as coisas que foram citadas naquele momento. Então, o que eu deixo para nossa geração é isso aí, que a gente possa ter mais espiritualidade e seriedade de se posicionar, entendeu? Porque a nossa geração tem buscado muito se abrir para outras coisas, se abrir para outras pessoas, e tá se esquecendo de abrir para Deus, né? Se abrir para Deus, que é o que realmente transforma, liberta, cura a nossa alma, cura a nossa vida, das frustrações, e também, como diz os salmos, né? Quando chegar o momento de felicidade, quando chegar o momento de vitória, que a gente também não possa esquecer de comunicar a Deus, esquecer de agradecer a Deus, esquecer de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E eu com isso muito firmado na minha vida, em agradecer a Deus também, porque muitas vezes a gente só sabe pedir e reclamar, né? E esquece de Verdade. agradecer, esquece de dar honra a Deus pelo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mesmo sabendo que a gente é falho, pecador, Ele é o bom pastor, né? E é isso que eu tenho para dizer para vocês, que vocês ainda têm um bom pastor junto com vocês. Não está aqui na terra andando sobre nós, né? Mas o que Ele deixou para a gente é que um dia Ele voltará, e se você estiver preparado, se você estiver com a tua alma colocado, se posicionado, eu tenho certeza que você vai experimentar e vai conhecer esse Deus de perto, esse Deus face a face, né? E você não vai se arrepender, entendeu? Você não vai se arrepender, que seu coração possa estar aberto, que a nossa geração possa abrir o coração para Deus, porque eu tenho visto uma geração muito trancada quando o assunto é abrir o coração, quando o assunto é se posicionar. Eu vejo uma geração muito trancada porque tem tanta coisa guardada aqui dentro, mas não consegue expressar para Deus, não consegue ser sincero a Deus, né? Meu E, Deus. e se a gente for comparar com o livro de Salmos, a gente pode ver que a sinceridade foi eu acho que o ponto-chave deles ali, entendeu? Porque eles confessaram, né, aquilo que eles estavam passando, confessaram o medo, as frustrações, confessaram as vitórias, e eu creio que se a gente seguir esse conselho aí que foi feito no livro de Salmos, a gente vai ter uma vida vitoriosa. Com certeza, meu amigo. Olha, isso aqui leva um aplauso, ó. Amém. Amém? Meu amigo, mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua palavra aí para a nossa geração. Elas precisam ouvir isso. Pode ter certeza disso, tá? Conte comigo sempre, irmão. Fica com Deus, tá? Vou te liberar, porque agora já tá tarde, tá? E pode contar comigo sempre, tá? Amém. Tamo junto. Igualmente, eu faço minhas palavras também. Se precisar, nós estamos aí. Na Isso aí. rotina um pouquinho corrida, mas a gente tem que levar aquilo que Deus colocou no nosso coração para Com frente, né? certeza. Primeiro o reino de Com Deus, e as outras coisas automaticamente Ele vai nos sustentando. Vão ser acrescentados em nossas vidas cada dia mais. Deus é fiel por isso, tá bom? Eu vou te liberar. E tamo junto, meu amigo. Fica com Deus, tá? Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, nada, tamo junto. É isso aí, gente. Hoje foi a nossa aula com o nosso amigo Arthur Silva, né? Ele trouxe uma palavra muito abençoada aqui para todos nós. Eu vou ler aqui para vocês a conclusão para vocês da nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje é uma bênção, falando sobre o livro de Salmos.
Vamos ler aqui a conclusão. O livro de Salmos reflete a profundidade da experiência humana com Deus. Como o Arthur acabou de falar pra gente, né? Em forma de louvor. O que faz dele um compilado da espiritualidade bíblica. Os Salmos nos ensinam a orar, cantar, lamentar, louvar, lutar contra o pecado. Confiar. Tudo isso é expresso de maneira profundamente humana e, ao mesmo tempo, divinamente inspirada. Complemento. Os salmos eram usados por Israel e a igreja em seus distintos louvores a Deus e na expressão de seus sentimentos religiosos, sendo consecutivamente empregados na liturgia comunitária ao longo da história. Os salmos, porém, vão além de simples cânticos litúrgicos. Eles são teologicamente densos e funcionam como um espelho da alma diante de Deus. Ao mesmo tempo, são como uma lente divina pela qual devemos avaliar nossa própria vida. Teólogos como Calvino, João Calvino, e Charles Henrique Spurgeon, os clamavam de autonomia de todas as partes da alma, pois neles encontramos experiências humanas legítimas: alegria, angústia, dúvida, raiva, arrependimento, confiança, louvor, vingança, medo, gratidão. Tudo isso é levado honestamente à presença de Deus. Tá bom, gente? Na nossa aula que vem, eu vou falar para vocês da nossa aula que vem, mas antes eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tocou no meu coração, para falar com vocês. Os salmos, são compostos, por esses livros, esse livro abençoado, mas eu quero os salmos na vida do jovem cristão. Você, jovem, que no momento aqui, complementando o que o Arthur falou, e eu queria compartilhar isso com vocês, o salmo nos ensina que nós devemos orar quando estivermos tristes, louvar quando estiver alegre, também no momento de tristeza, louvar, buscar a direção quando estiver confuso, pedir perdão quando errar, pedir perdão a Deus quando errar, quando pecar, se pecar também, porque todos nós somos falhos, fortalecer a nossa fé diariamente. Os salmos mostram que Deus deseja um relacionamento sincero e não apenas palavras bonitas. Em tempos de adversidade, leia Salmos 46. Quando faltar direção, o que você quiser fazer, leia o Salmo 119. Quando você sentir medo, Salmo 27. Quando estiver desanimado, triste, no momento de desânimo, Salmo 42. Quando quiser agradecer, porque como o Arthur falou, a gente pede, mas não sabe agradecer. É o Salmo 103. Quando precisar confiar, leia o Salmo 23. E eu quero deixar para vocês 3 perguntinhas nesse dia de hoje, nessa aula, que é: por que os salmos continuam tão atuais para os jovens hoje? O que podemos aprender com Davi sobre sinceridade na oração? E como os salmos fortalecem a nossa vida devocional? E mais uma pergunta: de que forma os salmos apontam para Jesus Cristo? É essa pergunta que eu deixo para vocês, tá bom? Então, gente, na nossa aula que vem, na aula 7, nós estaremos fazendo no dia 14, semana que vem, sexta-feira que vem, às 20 horas, diretamente de Brasília. É isso mesmo que vocês estão escutando. A aula 7, que é a aula de semana que vem, que é a pedagogia dos salmos, eu estarei dando essa aula, mas talvez deve ter um convidado também conosco. Eu não sei ainda, tá? Mas provavelmente deve ter um convidado conosco diretamente da capital federal. Por que está indo para lá, aliás? Porque no dia 15, no dia seguinte, nós teremos o nosso congresso, que é o Conjadem. O que é o Conjadem? É o Congresso Mundial de Jovens do nosso Ministério de Madureira. Então, esse ano vai estar sendo realizado em Brasília. Então, eu estarei indo para Brasília. Eu peço que vocês orem por mim. Eu estarei indo para Brasília na próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira nós não vamos ter, porque eu estarei indo a Brasília. E aí, no dia 14, eu vou estar lá, entre o dia 13 ao dia 17. Vou ficar 4 dias lá, Então, eu vou estar indo para Brasília no dia 13, também a trabalho. Então, olha, do dia 13 ao dia 17, eu estarei lá. Se você está assistindo aí de Brasília, um forte abraço. Se você quiser me encontrar comigo, o meu Instagram eu vou deixar aqui,
tá bom? Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ali. O meu Instagram é esse aqui, @lies_chaves_afc. E eu estarei indo a Brasília, gente, porque nós vamos ter o nosso Conjadem, que é o Congresso de Jovens. Então eu vou estar trabalhando o dia inteiro lá, fazendo carrossel, porque eu sou design gráfico, né? Então eu vou estar lá trabalhando, representando a nossa também, um dos representantes da nossa juventude, da nossa igreja mãe em Madureira. Então, o nosso líder, né, vai estar lá, o pastor Jesonias, que é o nosso líder aqui do estado. Então, vai estar encontrando todos os jovens, né, do nosso Ministério de Madureira, está indo para Brasília no próximo dia 14. Então, próximo dia 13 ou 14, o congresso mesmo começa dia 15. Então, debaixo da bênção dos nossos líderes, o bispo Primaz, né, bispo Manuel Ferreira, que é o nosso bispo Primaz, o bispo Samuel Ferreira, que é o nosso bispo presidente executivo da nossa convenção nacional, que agora é mundial, o meu bispo, que é o bispo Abner Ferreira, né, o bispo Ides, que faz parte também do nosso colegiado de bispos ali do estado de Goiás, perdão. Então a gente vai estar lá em Brasília. Então, na lição 7 vai ser no dia 14. Seria no dia 13, lembra que eu tinha falado? Não, vai ser dia 14, às 20 horas, essa lição de pedagogia de salvo. Provavelmente com uma pessoa convidada, mas a princípio não vai ter ninguém convidado, tá bom? Então, nós vamos estar lá presente para todos vocês, lá diretamente na nossa capital federal, tá bom? Então, esses recadinhos. Lies, vai ter podcast? Sim, vai ter podcast, gente. Nesta sexta-feira, você está assistindo a nossa live aqui, nosso conteúdo aqui gravado, mas nesta sexta-feira nós vamos ter ao nosso Querigma Cast, sim. Deixa eu só pegar aqui, né, que nós teremos sim o nosso Querigma Cast com a presença amanhã, no caso, hoje, quinta-feira, mas amanhã, quinta-feira, nós teremos o nosso Querigma Cast, sim, com o nosso querido amigo pastor Giovanni Correia. Então, o pastor Giovanni Correia vai estar presente aqui no nosso Querigma Cast. Deixa eu só abrir aqui. Ele vai estar falando para a gente sobre esse tema maravilhoso, que é o tema de Josué. Vem com Josué, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Episódio 71, Vem com Josué, o chamado à liderança. Então, nesta sexta-feira, às 17 horas. Então, você que está assistindo aqui o nosso conteúdo gravado, amanhã, nesta sexta-feira, se você estiver assistindo já na sexta-feira, hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto, às 17 horas, ao vivo. Então, a gente vai estar lá conversando sobre esse tema maravilhoso, que é o tema Vem com Josué, tá bom? O que vai ter? Vai ter mais um podcast esse mês, Lessa? Não. Esse mês de agosto só vamos ter um episódio, porque no mês de setembro nós vamos ter essa novidade que eu quero mostrar para vocês aqui também. No mês de setembro, nós vamos fazer 3 podcasts. Que isso, Lessa? 3 podcasts? Sim, 3 podcasts. Por quê? Porque no mês de setembro nós estaremos comemorando os 100 anos do Ministério de Madureira, os 100 anos da igreja ali na Assembleia de Deus em Bangu, quando começou todo o trabalho em Bangu. Então, vocês estão vendo aí na foto, né, que tá aí o pastor Paulo Levas Macalão como jovem, a irmã Belinha, que tá essa irmã do lado desse senhorzinho de bigode branco, né, a irmã Felisbela Barbosa, que foi uma das pioneiras ali, juntamente com seu esposo ali em Bangu, o jovem Paulo Levas Macalão, essa daí é a foto dele mesmo, tá? Jovem, tá? O jovem pastor Paulo Levas Macalão, e ali tem a catedral, do lado tem Bangu, né, a igreja de Bangu, e do lado tem a catedral nossa histórica de Madureira, tá bom? E aí tem a foto também do irmão Balbino, que foi um dos primeiros obreiros ali no nosso campo de Madureira. Então, esse ano é o ano do centenário, e esse mês de setembro é 100 anos que nós fazemos. Comemora-se dia 7 de setembro os 100 anos do nosso ministério e os 100 anos de fundação dos trabalhos ali em Bangu, tá? Então, se você não viu um corte, tá aqui tem um vídeo que eu fiz com o pastor Júlio César falando sobre a relação dos pastores que passaram pelo campo de Bangu. Então, se você não viu, tá aqui disponível, tá? Então, vai ter também esse podcast, essa parceria, né, com a nossa... a gente vai estar chamando aqui alguns convidados. Fica ligado. Talvez eu vou estar anunciando para vocês aí o primeiro convidado ou a primeira convidada já deste mês de setembro aí desse nosso podcast, episódio 72, 73 e o 74, tá bom? Então o tema é sua história é a nossa história, tá bom? Esse vai acontecer em setembro. E nesta sexta-feira, o nosso podcast falando com o pastor Giovanni aí sobre Vem com Josué, o chamado à liderança. Tá bom, gente? Aí na outra semana, já na sexta-feira que vem, eu estarei conversando com vocês
a nossa lição 7, diretamente de Brasília, tá bom? Essa foi a nossa lição. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenhamos uma ótima sexta-feira, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então pode contar comigo sempre quando vocês precisarem de alguma coisa. Dá uma ajuda aqui. E aí, lembrando aquela pergunta que eu fiz aqui durante a aula. Qual é o seu salmo preferido? Qual é o seu salmo preferido? Então coloca aqui embaixo qual é o seu salmo preferido. Que aí, e também discurso aqui, meu salmo preferido é o salmo 40, qual você merece? O meu salmo preferido é o salmo 103. E conte a sua experiência, tá bom? Se você não quiser contar a sua experiência, só colocar o seu salmo, amém. A gente vai super entender. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenhamos uma ótima quinta-feira, né, na presença de Deus. Tá bom? Então essa aula que está saindo aqui, hoje, meio-dia, nesta quinta-feira, abençoada. Um beijão, gente, e até a aula de número 7, a Pedagogia de Salmos. Essa foi a aula 6, falando sobre o livro de Salmos, o panorama geral. E se você quiser aprofundar mais, tem um curso. Um curso não. Nosso trimestre que nós falamos sobre Salmos aqui no nosso Querigma Cast, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês aqui a playlist que foi durante aquele trimestre que a gente falou só sobre Salmos e foi uma benção. Tá bom, gente? Valeu e até sexta-feira às 17 horas com o nosso Querigma Cast. Valeu, gente. Beijo. Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau, tchau e até sexta em nome de Jesus.